O Ligados na Tomada dessa semana tem o privilégio de receber dois craques, dentro e fora das quatro linhas, ou alinhando com o motorsports dentro e fora das pistas. Luiz Fraschino e também José Rubens Delia. Então vou começar aqui dando as boas-vindas para o Fraschino, que é um empresário, um apaixonado por automobilismo e que criou um conceito de motorsports para aqueles 40 plus, 30 plus, chegando até na minha idade, com o kart. É isso aí, né, Fraschino? Exatamente. Um prazer muito grande estar aqui, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com o Delia também. Nós somos da PDPN Kart Racing Team, uma equipe voltada ao automobilismo de kart rental, ou seja, kart de aluguel, né? E que se dedica justamente ao desenvolvimento de pilotos de base. Aqueles pilotos que não são pilotos ainda e que desejam de alguma forma se tornar, né? Mas no fundo é tudo grande paixão, né? O Zé também sempre foi não só o meu grande mestre, né, para cuidar do corpo, cuidar da mente, mas também de Robert Scheidt, Christian Fittipaldi, Rubinho Barrichello. Então hoje a gente tem aqui o privilégio de recebê-lo, Zé. Você sempre foi um grande mentor. Há mais ou menos uns 6 anos que eu engordei alguns quilinhos, porque parei de falar com esse cara, agora ele vai voltar a cuidar de mim lá na Pilotec, é isso, né, Zé? Exatamente, olha, muito obrigado, realmente é muito bom te encontrar sempre, né? A gente tem uma ligação muito forte no sentido de tudo que a gente faz, né? Nós somos Deus no automobilismo, lá naquele tempo em que tinha Gilles Ferrand, Christian Newman Haas, Fórmula Indy. Eu viajava no avião com Paul Newman. Olha só. E de autógrafo ali. Com que eu tive o privilégio de trabalhar durante 3 anos, Fraschino. Isso era complicado. Você trabalhar com o seu ídolo, né? É sempre muito complicado. Agora, para mim, um dos grandes atributos do Zé, e que eu valorizo até hoje, é o lado de, não só do lado físico, do lado motor, mas da cabeça desse atleta. E quando a gente fala de atleta, não é só do cara de motorsports, é do cara do hipismo, do cara da vela. E eu acho que isso faz parte da nossa vida, né, Luiz? Quando você... Não adianta trabalhar só o corpo se não trabalhar a mente. Em motorsports, dele aqui para mim, é a minha maior referência. Você já vê muito piloto andando muito rápido e a cabeça derrubar ele na pista. Você deve ver isso até no kart. Sem sombra de dúvidas. Porque nós trabalhamos justamente com pessoas comuns, né? São pais, são maridos, são empresários, são funcionários, enfim, que têm a sua profissão e têm o kart como um hobby. Então, são pessoas que não necessariamente passaram por todo esse processo de desenvolvimento de um piloto profissional. Mas, né, uma parceria, inclusive, com a Pilotec que nós estamos desenvolvendo, a ideia é justamente essa, é trazer justamente essa experiência de desenvolvimento técnico, físico e mental para os pilotos que são pessoas comuns e querem se tornar piloto de alguma forma. Zé, você já trabalhou muito, não só a cabeça desses pilotos, porque quando eu falo, hoje a gente tem um termo que eu acho muito, muito errado, de formador de opinião. Eu acho que ninguém é formador de opinião de ninguém, né? Mas você pode ter um caminho a seguir com um profissional que tem alguma experiência e um database muito grande como é o seu, com grandes campeões que já passaram aí pelo teu trabalho. Eu já tive a oportunidade de correr com o Zé no Ibirapuera. A grande dificuldade minha não era escutar, porque eu ouvia o tempo inteiro ela falar enquanto corria. Esse maluco aqui ficava correndo e falando. Ele falava, Alex, mas você chega lá. Ainda vou chegar lá, viu, Zé? Mas você tá um broto. Imagina. Zé, qual é a diferença de você tratar esse moleque que chega com 14 anos, ou seja, uma pedra bruta ainda para ser trabalhada, para se tornar um grande campeão, e trabalhar o cara de 40 plus? E não falo só no físico, no mental, porque é muito fácil você colocar um conceito novo na cabeça do jovem, mas quando esse cara já vem com uma ideia pronta, com a cabeça feita, deve ser um desafio maior, não? É diferente, né? Você tem que considerar que a faixa etária, quando você está bem menino e tudo, tem todo um processo de desenvolvimento e o que fica ao redor dele interfere muito. Por exemplo, pai e mãe, né? Normalmente, esse menino é muito difícil uma criança escolher que quer ser piloto, né? E normalmente é uma escolha com o pai, com a mãe, enfim. E essa escolha, eu quero que a gente trabalha muito com os pais, que é ter uma equipe que faz isso, que é meio que deixar um formato para que eles possam positivar o desenvolvimento dele. Então, assim, como é que acontece isso? Eles conversam com as nossas neuropsicólogas, um individual, seu filho fala assim, como é que é a sua expectativa em relação a ele? Isso é muito importante. Não, estou fazendo, às vezes fala assim, não, vamos ver o que dá.
né? Mas nem sempre é isso. Já está pensando nele na Fórmula 1, que não é errado. Porém, tem que tirar essa sobrecarga e tem que desenvolver um líder. O líder é a criança. A criança tem que ter autonomia, aprender e gostar, se apaixonar. Você vê que existem pilotos que chegam quase lá e somem. E não era a praia deles. Não era a praia deles. Não era ele que tal, é meu sonho, é meu sonho. E os caras que você conhece, né? Você conhece todos os grandes pilotos, você sabe que os caras que você conheceu, que é alto nível, que são caras... Os caras se entregam, né? E você vivenciou isso na pista, nas relações também com o seu trabalho. É isso que a gente faz. Eu acho que é tudo movido a paixão, mas também determinação. Luiz, você lida com um público dentro do teu lado de empresarial, que você é um grande empresário, mas também agora parece que são um grupo de pelo menos 40 kartistas, né? Também empresários ou não, mas pilotos mais para amadores do que profissionais. Exatamente. Como que você vê esse lado comportamental? Por que eu te pergunto isso? Eu já participei de várias categorias, cobrindo várias categorias com Gentleman Drivers. Eu vi isso na Porsche Cup, né, com o Denner Pires, vi isso no AMG Cup, vi também na Maserati, quando o Chico Serra cuidava dessa turma, e tinha muito a história do patrocínio da empresa do próprio piloto, porque era a única maneira dele se manter. No kart, certamente, o custo é muito mais baixo, você consegue ter esse apaixonado por automóvel e automobilismo para brincar, para se divertir. Mas existe o foco lá na frente desse piloto falar, puxa, eu estou usando isso como a base, mas um dia eu quero ir para uma Porsche Cup, eu quero correr no turismo, eu quero participar de um grande endurance, quero ir para 24 horas de Le Mans? Claro, eu acredito que sim. Primeiro existe um critério muito importante no nosso projeto que eu acho que é um fator determinante para o sucesso do projeto. Nós selecionamos os nossos membros pelo caráter e não pela habilidade. É aquele clichê, eu sei que é clichê, né? Caráter você contrata, habilidades você desenvolve, mas funciona. Né? É assim que funciona. Então, os nossos pilotos, eles são selecionados dessa forma, pelo caráter. Quando nós percebemos que os valores dos nossos pilotos são compatíveis com os valores da equipe, que estão em torno do ideal do esporte de uma forma geral, do fair play de uma forma geral, do desenvolvimento técnico, do desenvolvimento mental e do desenvolvimento da equipe como equipe e da participação desse piloto como membro de uma equipe, né? Óbvio que o aspecto comportamental é essencial. Por quê? Nós temos ali um desenvolvimento técnico do automobilismo, ou seja, fundamental do automobilismo, que você sabe qual é, né? São entrada, contorno e saída de curva, ápices adiantados, neutros tardios, enfim, todo o fundamento que o piloto deve ter em mente quando vai pilotar, né? A partir do momento que ele sabe o fundamento, ele aplica ou não de acordo com o seu preparo mental, né? É a sua concentração naquilo que deve ser feito que vai fazer com que ele faça aquilo que deve ser feito. Existe também, e aí falando sobre a evolução dele no esporte, em outras categorias, o kart rental é uma categoria de acesso, que gera uma espécie de uma dessensibilização, né? O piloto começa a perceber que ele, investindo determinados valores, ele vai conseguindo ter participação na categoria de forma cada vez mais, investindo em treinos, investindo em campeonatos, ele vai conseguindo evoluir no esporte, né? E ele vai começando a olhar para outras categorias também que envolvem o kart profissional, que envolvem outras categorias de fórmula, né? Tem outras fórmulas aí amadoras também, vamos dizer assim, disponíveis. Tem o Porsche Cup também, tem turismo, tem uma série de possibilidades. Nós mesmos já temos pilotos olhando para isso, já olhando para essas outras categorias com muito carinho. Zé, o que o Fraschino falou agora, comentou, lembra quando eu comecei, quando a gente era moleque, você estudou muito karatê, você é um karateca, né? E eu, quando era moleque, meu pai me colocou no judô. Eu era muito franzino, muito magrinho, até vale aqui um comentário. Meu sonho, quando eu tinha 17 anos, por exemplo, era chegar um dia nos 80 quilos, ter 80 quilos. Eu continuo com o mesmo sonho. Você vê que os sonhos não mudaram. Eu só não vi como foi essa passagem. Mas o meu sonho, ele continua o mesmo. Mas eu digo o seguinte,
o que o Fraschino está falando é muito parecido com um conceito que tem no karatê, dos japoneses, né? Do judô, que não é para lutar, é para trabalhar a mente, para trabalhar o mental, trabalhar o controle mental. Como que você trabalha o controle mental daquele piloto que é mais ansioso, aquele que quer mais ir com a faca no meio dos dentes, mas é uma linha muito tênue em ser agressivo, de colocar a faca no meio dos dentes e ser ao mesmo tempo ético, respeitar o companheiro. Como que é esse trabalho, Zé? A gente trabalha com mindset de crescimento. Primeiro, a identidade, o cara tem que se conhecer mais, a gente dá uma devolutiva para ele pensar se é isso mesmo, e concordar que é, e depois entender que ele precisa melhorar. Você tem que abrir a cabeça dele no sentido dele ter uma visão, o que falta, né? O que ele já está fazendo com uma certa facilidade, o que falta. Então, o que nós fazemos? A luta, né? O kimono, o respeito, isso é controle, né? Então, o esporte, como, né, as artes marciais, ajuda a ter controle, né? E o que é importante, se você tiver em qualquer modalidade esportiva, você tem que ter isso, controle. Eu estive assistindo agora 1000 milhas, né? No final, um dos pilotos lá, eu não estava aconteceu, ele saiu da pista, quebrou, e aí o outro venceu, né? Como é que estava ali dentro? Essa cabeça, essa ansiedade. O difícil deve ser lidar com o infortúnio, né? Com a derrota. O cara tá indo bem, perde uma corrida e você conseguir levantar o moral dele para chegar de cabeça erguida na seguinte, né? Então, o que acontece? Isso aí tem que ser avaliado. Então, um mindset de crescimento é o que não deu certo, por que não deu? O problema foi eu, né? O problema foi o equipamento, me abandonou, né? E o que eu faço para resolver essa questão? Então, é aí que nós conversamos, é aí que nós... porque assim, não pode chorar muito, né? Você tem um dia, dois... O luto, né? Viver aquele luto... Tem que ter, não adianta tal. Mas depois tem que descobrir coisas, né? Tanto é que no programa dele, pelo que eu estou vendo, a pedagogia é fantástica. E assim, nós estamos falando de grandes infortúnios, né? Como, por exemplo, a quebra de um carro, a perda de uma primeira posição... Mas durante uma prova longa, por exemplo, que nós participamos de 6, 12, 24 horas, existem pequenos infortúnios e constantes. E o piloto vai ter que se superar durante a prova. Exatamente. Não é nem para a prova seguinte. O kart, passar por esse infortúnio, um erro qualquer, em um acesso de curva, em um contorno de curva, um embate desagradável com algum outro piloto, seja o que for, o piloto tem que manter o controle emocional dele para conseguir entregar o desempenho que ele precisa entregar, né? E eu vejo, por exemplo, muitos pilotos nossos um pouco inexperientes, eles tentam compensar erros pretéritos em voltas futuras. E isso faz com que os erros ainda persistam e piorem cada vez mais e a desconcentração vem num crescente. Então, no automobilismo não se trata só de grandes, né, de grandes decepções, mas daquelas pequenas decepções que você tem ao longo de uma prova, que você tem que ter concentração para voltar para o lugar de novo e continuar pilotando da forma que tem que pilotar, com a disciplina que você precisa ter. Esse é um ponto muito difícil. Quando falando em mindset, na verdade você tem que depois ter um tempo de assistir tudo. Não, já quero ver a próxima corrida, não, assiste tudo. Sai de você. Julga essa pessoa que está ali fazendo isso e verifica o que foi ela, o que foi o equipamento. A gente trabalha as crianças, junto com os pais, para eles serem acertadores. Criança que sabe o que o carro tem, então a gente já tem meninos que vão entrar agora nessa temporada, na Fórmula Delta, e o pai ele vai ficar com os mecânicos uns dias, vai pôr a mão na graxa, e a partir daí, né, é teu. Você conhece todos os grandes pilotos, né? Nelson Piquet, ele entrava embaixo do carro, Exatamente. Põe a mão na graxa, literalmente a mão na graxa. Então, né, não é por isso que, vamos dizer, é uma didática isso? Não. Né? Tem que estar no processo estudado para o desenvolvimento e evolução. E no nosso caso, nós utilizamos o kart de aluguel, né? Então, não há que são sorteados, né? Então, o piloto ele tem que ter um preparo para ter uma adaptação rápida àquele kart, porque cada kart tem um comportamento diferente. Ele pode estar saindo mais de frente, mais de traseira, ele pode estar com um motor mais fraco, um motor mais forte, ou seja, o piloto tem que conseguir se adaptar rapidamente. E lidar com as dificuldades dele e trabalhar com o que tem. Ele tem que conseguir trabalhar com o que tem. O legal disso que você está falando é que é um processo mesmo, até do dia a dia,
de vida, né? De você superar obstáculos, não é só... Aí vem um lado mental, até de maneira orgânica, não precisa ninguém ensinar para ele, mas no dia a dia ele vai estar fazendo isso. Tem até uma ideia para te dar, Zé, já que você falou da história do pai do piloto, que ele quer se projetar no filho e às vezes o filho não quer. Quando aparecer esse cara, manda pro Luiz. Olha, tem uma categoria para você correr, não precisa colocar... O teu filho quer jogar bola, deixa ele jogar bola e vai lá para PDPN. Uma bela saída, porque nesse menino que eu estou cuidando, o pai, ele é um cara de rally, um empresário grande também, importante. E ele, eu falei, e aí, como é que você está? Você está vendo teu filho, está indo bem? Então, e você? O que você está fazendo? Né? E o cara, dias atrás, pegou ele e o filho, pegaram a moto e fizeram, 300 quilômetros os dois juntos, em X dias. Olha que legal. Um menino de 15 anos de idade, 14 anos de idade. Né? E o pai correu rally, correu com Giga, tá? Um grande amigo. Só que isso é legal. Essa parceria pais e filhos, elas precisam existir. Mas o que falta nesse processo é também observar, verificar como que são as pedagogias, os desenvolvimentos para ser um pai perfeito, uma mãe perfeita dentro desse ambiente já constituído. Zé, uma coisa que já vi de você e de vários pilotos, né? Já me falaram disso, que uma coisa que atrapalha eles muitas vezes é o pai na pista e principalmente aquele pai mãe de Miss, né, que o filho dele é o melhor do mundo. Né, o filho dele deveria ter ganhado, o filho dele seria campeão mundial. Eu aqui mesmo recebo muito e-mail, ela tem que conhecer meu filho, ele vai ser o próximo Ayrton Senna, você deve escutar isso muito. Mas eu quero saber de você, Luiz, com essa faixa um pouco mais sênior, né, de pessoas mais amadurecidas, de que maneira que você consegue usar essa gestão toda que você usa nas tuas empresas para segurar um pouco o ego dos pilotos? Porque lá também deve ter aquele que é o melhor piloto do mundo, embora uma idade um pouco mais avançada que esse menino de 14 anos. Isso é bem interessante, Rufo, pelo seguinte, são formas diferentes de se lidar quando você está liderando uma empresa e liderando uma equipe. Né? Quando você está liderando uma empresa, você tem uma certa voz ativa que te permite determinar algumas coisas e, obviamente, da forma correta, fazer com que o teu time compreenda aquilo que deve ser feito. Eu costumo falar para os meus gerentes, por exemplo, que eles são como os relógios de um painel de um avião, por exemplo. Né? Então, cada um me dá uma informação. A altitude, a velocidade do vento... se eu estou com o nariz para cima, a atitude, né? Nariz para cima, nariz para baixo, enfim, eles me dão uma série de informações. Cada um me dá uma informação, eu junto tudo isso e eu tomo decisões. E óbvio que eles, com as informações parciais que têm, podem acreditar que as minhas decisões não são as melhores porque não têm a visão do todo, né? E lógico, nós vamos no dia a dia conseguindo conduzir da forma correta, mas sempre sobra essa voz ativa de quem está efetivamente conduzindo a equipe, conduzindo o grupo. No caso de uma equipe de kart é diferente. O que eu trago do meio empresarial é esse aprendizado de como lidar diferente com pessoas diferentes e como me comunicar de forma adequada com pessoas que atendem a diferentes tipos de métodos de comunicação. Isso eu utilizo muito na nossa equipe. Nós temos exemplos espetaculares de pessoas que são extremamente competentes no que fazem. Eu costumo utilizar o exemplo de um piloto nosso, o Paulo Campos. O Paulo Campos é piloto de avião. Ele levanta para o ar um A320 e coloca de volta em segurança no chão. E quando ele treina e ele não consegue atingir os resultados dele, ele fica extremamente frustrado. E eu falo a ele, você consegue pilotar um A320 e você está estressado por causa de um kart rental? Eu não consigo acreditar nisso. Para você ver como... Existe esse lado de competição muito exacerbado também, Não, no caso da nossa equipe, é o piloto contra ele mesmo, sabe? Não é o piloto contra o restante da equipe, porque a equipe tem um companheirismo e a equipe tem esse senso de comunidade, vamos dizer assim, de lutar pela própria equipe. É como uma prova de rally, né? Que o cara briga contra ele mesmo, contra o tempo dele mesmo. Nos treinos, ele tá buscando a evolução dele mesmo. Os nossos pilotos já entenderam isso, que eles precisam buscar a própria evolução. Mas olha que interessante, nós temos, por exemplo, um piloto de avião que tem um controle emocional absurdo em momentos limite, treinado para ter controle emocional em momentos absolutamente limite, em que ele tem a responsabilidade de vidas na mão dele.
E no kart rental, ele demonstra uma frustração. Ele transfere, né? Ele transfere a mesma exigência, porque como ele tem o controle do avião, ele vem com toda essa bagagem Mas ele dá um valor àquilo que, entende? Aquele kart ali, aquele desempenho é bastante grande que ele gostaria de ter, ele deseja esse desempenho. Ele poderia dizer, não, olha o que eu faço. O que é esse kart para mim? Mas ele consegue? Consegue Mas sim. Ele melhorou? Bastante, vem melhorando bastante, então, assim como os nossos pilotos. Eu tenho certeza que com o teu trabalho vai melhorar muito, todos os nossos pilotos. Eu trabalho com alta performance, eu não gosto de ver, cara, assim, foi bom. Aí você vai ver, não foi bom. Não, aqui ainda não estou sabendo. Não, o cara indignado, ele volta num nível desse que você falou, que você acabou de mostrar, ele volta com saídas. Sem dúvida. Ele volta para as próximas, você falou, se ele está evoluindo. Você fala, não está, aí é um baita teimoso. E e na condução do nosso processo, nós temos uma pessoa excelente, né? O nosso coach, que é o Rodrigo Vieira, eu vi aquele ele é realmente excelente. É um cara extremamente cartesiano, objetivo, claro nas informações. E o que é interessante que, no caso dele, na característica dele, é que ele não fica satisfeito se nós não conseguimos ter um desempenho semelhante ao dele. Ele não consegue. Ele não consegue. Ele mesmo cria um parâmetro. Ele não deixa nada pro brilhantismo dele. Não, esse tempo tá bom para você. É o ego, né? Não tem. Esse tempo tá bom para você. Para mim, lógico que você vai conseguir fazer o meu tempo. Não, se você não consegue desenvolver o tempo dele, ele fica frustrado. E ele faz tudo para isso você ouve de grandes campeões. Zé, você já teve aquela fera indomável? O cara que foi treinar com você e falou, pô, não tem jeito. Não dá para segurar esse cara. O controle mental desse cara, já passou esse cara por você? Nós temos a Pilotec. Esse é o maior desafio, A Pilotec é uma fábrica, né, de todos os níveis que você pode ter. E a gente tem lá engenheiros, quando estão no simulador, que são engenheiros que a gente acaba desenvolvendo. Porque o que a gente precisa fazer? O cara vai ensinar e tal, mostrou, mas a gente não pode estar feliz, né? Não pode estar feliz se o cara não está indo bem na corrida. É a métrica. Estou respondendo de outro jeito que você me perguntou, né? Porque assim, todo dia e toda hora nós temos isso que você falou. Você entendeu? Tem as pessoas que estão lá querendo fazer o melhor e tal. Todo mundo tem que fazer, enfim, o nosso treinamento mental, né? Atividade. E aí, com isso aqui, vai para o simulador, tem que estar dando resultado. Mas o melhor mesmo é a pista. Né? O que nós estamos fazendo? Aí, quando dá duas... Esse é o grande laboratório, né? Quando dá 2 corridas e o cara não foi bem, a gente muda tudo. A gente dá uma guinada geral para que a gente consiga ver o melhor caminho. Então eu entro com a equipe, nós discutimos, o pessoal de alto nível, nosso pessoal. Muda o setup. Posso fazer uma pergunta para o Delia? Claro. Delia, me diz uma coisa. Eu gostaria até que minha equipe ouvisse essa tua resposta. Há quem deseje muito, trabalhe muito para isso e não consiga se desenvolver no automobilismo? Deseja muito, trabalha muito, treina muito. E não é do ramo, né? E não é do ramo. Descobre depois que não é do ramo. Como nós. Há quem efetivamente não consiga entregar, não consiga se desenvolver, apesar de muita dedicação, muita vontade, muito treinamento? O problema é quando se fala muito, né? A intensidade e tudo, eu acho que a gente tem que pensar em qualidade. Claro. Né? Sempre. E aí, a gente está sempre... Eu entro na parte de conversar com o piloto, e sentir a entrega dele, se tem paixão, não tem, ou se ele está em outra, pensando em outra coisa. Paixão é um tema essencial, né? Você já chegou a falar para um pai, puta, muda o teu foco, investe em outro esporte, que o teu filho não é do ramo? Já aconteceu esse ponto? Não, assim, mas já falei, ó, você está pensando em outra coisa, porque esse menino gosta disso, mas talvez, né, você meio que vai induzindo para que ele possa optar por outra coisa. Porque quando é o projeto do pai, né, o menino está lá. Agora, quando é o projeto do filho com o pai, é outra coisa. Eu diria o seguinte, no nosso caso, um kart rental não é exatamente um objeto de desejo de quem quer que seja. Ninguém um dia sonhou em comprar um kart rental para si. O que faz os nossos pilotos sentarem ali e correrem no sol, na chuva, por horas. É paixão. É paixão. Claro. Não é outra coisa. Todos os nossos pilotos... Não é um plano de carreira, né? Todos os nossos pilotos são apaixonados. É pura paixão. Porque eu gosto muito de você no sentido do jeito que você toca o seu negócio. Porque é um negócio que ninguém quer, né, fazer uma competição, quer assim, eu desejo tanto. Você transformou isso num negócio tão lindo. Está cheio de gente querendo, não é verdade? Obrigado. Por quê? Porque você é o líder, você pensa diferente, você organizou um formato de prazer para ser desenvolvido
ou aqueles que já têm, e cria uma dinâmica vencedora dentro do processo. Entendeu? Com os meninos, com todo mundo, com o engenheiro, você, a sua presença. Eu estou muito pouco tempo do teu lado. Sim. Mas dá para perceber. Temos muito tempo pela frente. A sua visão eu achei muito legal também, e principalmente trazer vocês dois para ter esses dois lados, né? O lado desse moleque de 14 ou até menos, 9 anos de idade, e também o lado do sênior, mas no fundo são todos apaixonados por automobilismo. Já o meu diretor vai estar falando aqui para encerrar. Você vê, papo bom, termina rápido, né? 30 minutos voa, que pena, termina voo. Mas eu queria terminar com algumas coisinhas. Primeiro, perguntar para cada serviço, né? Para cada um de vocês. Primeiro, para o Fraschino, qual o caminho para esse cara? Não sei se você fala 40 plus, 30 plus, mas qual a melhor faixa de idade para ele ingressar no kart rental, né? E qual o caminho? Qual o caminho que ele tem? Quanto ele vai gastar por mês? Que é uma dúvida que eu tive, a gente já teve antes. Eu acho que a gente não pegou esse orçamento para ver também se cabe no bolso dele. Não adianta só a paixão, né, Zé? Tem que caber no bolso também. Passa um pouquinho de serviço pra gente. Bom, para se tornar um piloto PDPN, como eu falei no início, o essencial é o caráter, né? É a compatibilidade de valores com a equipe. E a gente percebe que os pilotos que até entram na equipe e não têm essa compatibilidade de caráter, eles não permanecem. Simplesmente, naturalmente já não permanecem. Não se adequam ao Separa o joio do trigo de maneira natural, né? Exatamente. Então, nós não procuramos talento, nós procuramos caráter. O talento nós desenvolvemos dentro da equipe com os programas de desenvolvimento da equipe, juntamente com a Pilotec, inclusive, né? Para entrar em contato com a PDPN é através do Instagram, PDPN_oficial, né? E por ali, pelo direct, nós temos aí a nossa diretoria de marketing, que dá muita atenção aos directs. Basta ter acesso ao nosso Instagram e mandar um direct, nós vamos não precisa ter nenhuma expertise em motorsports antes, o cara pode chegar raso. Pelo contrário, o que nós gostamos são os pilotos de base, aqueles que não sabem nada, aqueles que têm o desejo de pilotar, aqueles que têm o desejo de participar do esporte. É esses os pilotos que nós gostamos de desenvolver, né? O custo, vamos dizer, de uma bateria hoje gira em torno dos 220 a 260 reais por em torno de 30 minutos, né? O nosso treino, cada treino que nós fazemos, ele gira em torno de 500 reais, não é algo exorbitante, né? Tem os equipamentos também que devem ser adquiridos, e aí varia bastante o custo, mas é um esporte bastante acessível, até porque o piloto decide a intensidade do desenvolvimento dele, a intensidade do treino dele, né? Então, ele pode mensurar isso de acordo com a sua capacidade financeira, né? Mas é um esporte democrático, né? Que permite que muitos participem, e o que é mais legal é a convivência fora da pista também, né? Isso é muito legal. Isso eu vi muito no Rally. E, Zé, você sabe como é um programa democrático? Eu sou muito cristalino aqui. Você sabe que a dona Carmen, a mãe do nosso amigo Luiz aqui, ela deixou claro, mandou uma mensagem para mim dizendo que bom ele estar aqui, que ele é o filho predileto. Já não é muito democrático, né? O seu irmão vai ficar meio chateado, mas a dona Carmen tem, se acredita, o Luiz Fraschino como filho predileto. Na minha casa eu também sou predileto da minha mãe, eu sempre falo isso, é verdade, né? Isso deve dar um probleminha no almoço de domingo, né? Contra fatos, não argumentos. Mas passa um pouquinho de serviço também. E mais uma coisa além de serviço. Como cuidar da saúde do moleque de 14, de 16, a gente já conhece um pouquinho, né? De um cara 50 ou 60 plus. O que esse cara deve fazer na rotina dele diária para ter essa extensão, eu não falo de vida, mas extensão de uma vida saudável? Na verdade a gente fala de consciência, né? A pessoa precisa entender como eu tô e se tem interesse em ficar, né? Evoluir. Porém, o que acontece? Atividade física sem a cenoura não rola. Entendeu? Se você fizer atividade física, fazer e tal, fica um tempinho, não deu. Agora, se tem lá... Um objetivo, né? Se tem um processo de entrar no kart, se tem um processo de montar um cavalo, se tem um processo de, enfim, fazer atividade física, bom, de alguma forma tem que ter uma cenoura ali. Você entendeu? Isso que é importante, porque às vezes eu pego o cliente, eu tenho uma cliente que estou há 30 anos com ela, uma empresária também, no nível da alimentação, é uma pessoa muito legal. Eu dou aula para ela às 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, todo dia. Eu falei, não vai dar certo, a gente tinha 3 aulas, só vai dar certo se você treinar 7 dias por semana.
E deu certo. Incrível. E deu certo. Porque assim, atividade física, faço 2 vezes, tô malhando. Malhando nada. Então eu tenho jeito ainda, Zé? Tem. Eu sou recuperável? Tem. Com certeza. Onde as pessoas te encontram, Zé? Bom, @Pilotec, CH no final, né? José Rubens Delia. Como eu já te falei, né? A gente trabalha com a parte mental, eu tenho a Pilotec e tenho um projeto que é justamente esse negócio de fazer com que essa harmonia gere em cima de uma família com uma criança ou até de um adulto que queira se desenvolver e ter alta performance, como tem na 1000 milhas, né? Um outro evento, às vezes é um evento, mas aí você vai mostrando para ele que saber como ele é, porque às vezes uma coisa, não, eu sou assim, o cara não se conhece. O cara pensa que se conhece. É verdade. Eu acho que esse é o lado forte com credenciais aí do Zé, que já foi comentarista da Globo em Olimpíadas, em provas de ciclismo, coach de grandes atletas como Robert Scheidt, pessoal do hipismo, pilotos aí que já viu chegarem como grandes campeões, não só aqui como lá fora. Então, é um privilégio ter você aqui, Zé. Super obrigado também, Frachino. Quero conhecer a categoria. O nosso diretor artístico, Felipe Frison, disse que vai participar um dia lá junto comigo para me mostrar um pouquinho, não só da categoria, mas também de uma história de pilotagem. E quero aproveitar e pegar os 3 livros que você trouxe para mim, para mostrar aí os livros de Zé Rubens Delia. Eu já vou ficar com eles aqui. Sim. Fábrica de Campeões, Ciclismo, tem boas dicas aqui de ciclismo e também um capítulo aqui de Robert Scheidt falando desse grande mestre aqui que é Zé Rubens. Esse aqui já vai para minha coleção, Zé. Muito obrigado. E antes de encerrar, gostaria só de deixar um presente da PDPN para você, Alex. Muito obrigado. Olha que legal. Eu aprendi. Um agradecimento aqui para você também, Delia. Muito obrigado. Eu aprendi com o professor e diz assim: o asiático, quando te dá um presente, você não abre na hora. Mas a nossa cultura, ela fala pra gente sempre abrir na frente de quem te dá no presente. Alguém é um copinho que não vai ser com cerveja, vai ser com líquido para hora do treino, agenda, proteína. Olha, aqui também é um energético, proteico, um energético também. Né? Cara, super obrigado. Obrigado mesmo. Prazer, muito Quero grande. ver você mais vezes aqui. Pode trazer mais presentes, que a gente gosta de presentinho, né? E vou já estar participando e estar conhecendo aí melhor a sua categoria. Muito obrigado mesmo. Vamos um dia juntos lá. Vamos um dia participar. E você continua ligado na tomada, porque já às 4h tem o Máquinas da Pan. E como sempre, com lançamentos, novidades no mercado, muita tecnologia, eletrificação e também aqueles V8 do universo de combustão. Até já! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.